Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês, peço desculpas pelo atraso. A reunião usualmente começa 1h30, dessa vez ela iria começar 2 horas, ainda estamos começando agora 2h17, em virtude do colóquio do professor Nelson Maculano. Agradeço a presença de todo mundo. Tem algumas justificativas de ausência. O Lúcio, que está em aula, está sendo substituído pelo Rafael Leão. Rafael tem? O Simone está afastado, está sendo substituído pela Tatiana, que está aqui. Marcelo Terra está afastado, sendo substituído pelo Jorge, que está aqui. Paulo Rufino dando aula. Márcia Ruggiero, preparação para o vestibular. Ela vai fazer? Ela vai fazer o vestibular. Preparação para o vestibular. Estou brincando. Preparação para o vestibular, ela deve ser uma coordenadora da aplicação da prova em algum lugar e deve estar participando da reunião sobre esse assunto, né? Deveria estar sendo substituída pelo Alberto, mas não vejo o Alberto. O Giovanni está no simpósio do Rio de Janeiro, substituído pela Aline. Aliás, não está sendo substituído porque a Aline está em aula. O Fabrício tem consulta médica, a Fabiana está em licença-prêmio, estão sendo substituídos pela Beatriz, que está aqui. Ótimo. Muito bem, gente. O nosso tópico único da reunião de hoje é a proposta que será posta em discussão na próxima reunião do Consul, a próxima, agora no dia 21 de novembro, que é uma proposta encaminhada pela Câmara Deliberativa da Conveste, mas que foi elaborada mesmo pelo GT, nomeado pela reitoria, né? Ela veio da Câmara Deliberativa porque o presidente do GT vem a ser também o presidente da Conveste. Isso passou na Câmara Deliberativa, e depois da Câmara Deliberativa passou recentemente, na terça-feira passada, na CCG. Então, vai chegar a gente aqui uma proposta. Eu digo que vai chegar porque ela deve ser encaminhada oficialmente ainda hoje. Não foi encaminhada ainda a proposta do Consul, deve ser encaminhada ainda hoje. Vai chegar uma proposta vinda da Câmara Deliberativa da Conveste com relação ao ingresso nos cursos de graduação da Unicamp em 2019. Eu tomei a liberdade de convidar para essa reunião os coordenadores de graduação, vejo que estão aqui, o Ricardo, o Eduardo estão aqui. Eles estiveram na reunião da CCG na terça-feira. Além da reunião da CCG, nós tivemos hoje uma reunião, na manhã de hoje, uma reunião entre a vice-reitora, a professora Tereza, e os diretores de unidades. Eu sei que agora à tarde haveria uma outra reunião também com a Tereza e os representantes docentes no Consul, e também estava prevista, ou está prevista para amanhã, se não me engano, uma ou 2 reuniões com representantes estudantis e de funcionários no Consul. Então, o pessoal da reitoria distribuiu os membros do Consul, dividiu os membros do Consul em diretores, representantes docentes, representantes de alunos e funcionários, e eles estão promovendo discussões ao longo dessa semana para preparar a reunião do Consul, que vai ocorrer na terça-feira. O que pode complicar um pouquinho é o fato de segunda-feira ser feriado, né? Então nós, de fato, estamos a menos de 48 horas úteis, vamos dizer assim, né? Menos de 2 dias úteis da reunião do Consul, que vai tratar desse assunto. Eu vou pular o expediente. Eu não tenho informação para dar no expediente. Na verdade, há uma proposta do Paulo para um texto a ser encaminhado ao Consul, mas eu vou deixar esse assunto direto para a ordem do dia e a gente eventualmente aprova essa sugestão do Paulo depois de aprovar o texto que nós encaminharemos para o Consul, o texto de propostas específicas, concretas para o Consul. Eu pergunto se alguém tem algum assunto para tratar no expediente.
Assim, não, pois é, então. Tem o informe da CCG de terça-feira e tem o informe da reunião que foi feita hoje entre diretores e a professora Tereza, vice-reitora. Eu pretendo dar isso, mas eu acho que a gente podia passar direto para a ordem do dia e tratar desses assuntos de uma vez. Não sei se vocês têm algum outro assunto para mencionar no expediente. Se não tiverem, então eu vou fazer o seguinte. Vocês receberam a proposta do GT e vocês puderam acompanhar na página principal do IMEC os outros documentos que foram deixados lá, né? Todos os documentos das congregações das unidades, uma planilha contendo um resumo desses documentos, enfim. A página do IMEC que tem esses assuntos é relativamente rica em documentos. Então eu vou começar essa reunião convidando os coordenadores de graduação que estiveram na reunião da CCG de terça-feira para que eles façam um relato. Vou passar primeiro para o... Desculpa, Ildete, eu não consigo te ouvir. Você quer que deixe... Está lá a proposta, eu queria o algoritmo também ali. O algoritmo, claro. Claro. Eu vou passar a palavra... Eu vou passar a palavra para o Ricardo, e enquanto o Ricardo comenta, depois o Eduardo, enquanto eles comentam, eu coloco os documentos todos aqui à disposição. Você quer que fique mostrando o algoritmo? Tá bom. Eu deixo isso tudo pronto. Ricardo, por favor. Boa tarde. Bom, eu e o Eduardo, a gente estava na reunião, tanto na reunião da CCG, da última terça-feira, foram discutidos os detalhes desse texto que foi aprovado pelo GT, essa revisão do texto do GT. Isso também foi apresentado na reunião da Conveste da última quinta-feira. Então, só falando um pouco sobre a Conveste apoiou por unanimidade o documento, essa revisão do relatório do GT. E a seguir, na discussão da CCG da última terça, na CCG foi uma discussão um pouco mais longa, e aí muitos pontos desse documento foram discutidos e levantados pelos coordenadores, que parece não ser um texto totalmente fechado, e principalmente no que diz respeito ao algoritmo. E parece que muitas pessoas ainda não entendiam como seria o algoritmo de entrada na Unicamp. A discussão foi longa, a CCG discutiu basicamente sobre os detalhes do vestibular indígena, como que seria feita a prova, se valia a pena. Bom, foram várias discussões. Eu não vou me estender sobre esse ponto do vestibular indígena, porque no primeiro momento o IMEC, pelo que eu entendi, não vai oferecer vagas para esse vestibular indígena. Mas depois eu posso conversar com quem quiser mais detalhes. O consenso geral é que precisa ser mais discutido e entendido como vai ser feito esse vestibular indígena e como vai fazer para as comunidades indígenas frequentarem os nossos cursos, dado que eles não recebem, em sua maioria, o ensino formal, de ensino básico, como os alunos de comunidades não indígenas. Foi feita uma discussão longa também sobre o algoritmo de entrada, como funciona, supondo que vai usar SISU ou Enem, quem chama primeiro, o que faz com a segunda chamada. E foi discutido a questão das Olimpíadas, do acesso às Olimpíadas. Então, eu queria só detalhar alguns desses pontos. Bom, o algoritmo foi adotado, foi uma alteração sutil no algoritmo do IMEC, mas é uma sutileza que faz alguma diferença, porque basicamente, quando você define o algoritmo, você diz qual é a proposta. A proposta de acesso é o algoritmo. Então tem que tomar algum cuidado, e a CCG apoiou o documento com a ressalva de que o algoritmo tem que ser melhor estudado, que a equipe da Conveste, a equipe de pesquisa da Conveste tem que aparar algumas arestas do algoritmo e dizer exatamente o que funciona, como funciona com as vagas do SISU, o que acontece com segundas chamadas e por aí vai. Os dois pontos que foram realmente discutidos, bem discutidos na CCG, foi a questão das Olimpíadas e a questão de talvez trocar o acesso pelo SISU para acesso usando nota do Enem. Na parte de Olimpíada, a maioria das unidades, elas aprovam e gostariam bastante de usar esse acesso de Olimpíadas. E aí, assim, gastou-se algum tempo para explicar para as pessoas que, na verdade, o nome Olimpíada é só o nome fantasia da proposta, né?
A Olimpíada vai fazer sentido para pessoas que fazem Olimpíada de Matemática, mas talvez para os outros cursos o acesso seja feito por outros procedimentos, né? Por exemplo, a educação física pode não usar a Olimpíada, ou usar Olimpíadas no sentido estrito, do tipo, a pessoa tem medalha em Olimpíada Pan-Americana, depois não ganha uma vaga. E outros institutos poderiam usar outros tipos. O nome vai ser definido em algum momento, aí, talvez pelo Consul ou pela Conveste, mas é basicamente uma proposta de chamar pessoas que se destacaram em suas áreas, e essas áreas são os cursos. Sobre a Olimpíada, tem um detalhe que recebi na CCG. Não sei falar muito porque a mesa estava um pouco relutante em passar essa informação para a gente. Mas parece que essa coisa da Olimpíada como vaga de overbook não vai funcionar muito bem assim. Ficou claro na CCG que tinha mais ou menos um pré-parecer dado pela PG, que a PG não gostou nada desse negócio de vaga via overbook, que não fica claro qual o número de vagas, e isso pode ser ruim para um edital. Então a PG não divulgou o parecer total ainda. Então, por isso que eu acho que os membros do GT estão um pouco relutantes em falar muito sobre ele. Essa coisa de vaga via overbook me pareceu lá que não vai ser mesmo como vaga extra. Quem quiser vai ter que usar como vaga extra. Mas aí tem que aguardar exatamente o parecer da PG o que vai acontecer. E essa coisa da Olimpíada, infelizmente, tem algumas unidades da Unicamp que, por acharem que não atraíram alunos, a impressão que dá é que não querem que seja realizado. Mas o entendimento da CCG foi que sim, isso é um avanço bom no vestibular e provavelmente mandou para o Consul que isso vá para frente. Sobre a troca, e aí a maioria do tempo da reunião foi gasto na troca da entrada, tirar a SISU e colocar o Enem. As justificativas para isso são muitas. A primeira delas é o seguinte: essas vagas que estão sendo colocadas no SISU, elas estão muito compartimentalizadas. Então, cursos que têm poucas vagas, quando você pega 5%, 10%, dá um número menor de vagas ainda, e colocar isso no SISU seria ruim, porque o bom aluno não iria querer gastar a única opção dele no vestibular da Unicamp, gastar com 2 ou 3 vagas. Quando você troca SISU por Enem, o cara vai se inscrever no vestibular da Unicamp, vai digitar o número dele do Enem, a Unicamp vai lá pegar a nota dele do Enem e fazer alguma conta com essa nota. Isso funciona, porque o SISU está acontecendo paralelamente a isso, e aí, de fato, a gente poderia atrair bons alunos, que ele não estaria abrindo mão de nenhuma opção pelo SISU. Ele estaria simplesmente concorrendo ao SISU, a todas as universidades federais que ele desejar, e também teria apostando suas fichas no vestibular da Unicamp. Então, assim, esse foi o ponto mais problemático que foi discutido lá. Num primeiro momento, todo mundo achou realmente viável. E eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que achei bastante viável. E a CCG decidiu aprovar essa proposta e enviar para o Consul um pequeno parecer dizendo que aprova, mas gostaria de, não lembro exatamente a palavra, mas recomenda que seja feito verificado se não é melhor trocar acesso por SISU para acesso via Enem. Em discussões anteriores tinha alguma crítica no sentido de que o SISU ele daria visibilidade à Unicamp, colocaria a Unicamp na lista das universidades, mas assim, sinceramente, acho que a gente já tem essa visibilidade, né? Acho que todos os bons alunos do Brasil com a universidade sabem que existe a Unicamp e desejariam estudar a Unicamp como primeira ou segunda opção nos seus cursos. Então, basicamente foi isso. A CCG encaminhou essa proposta do GT, com as ressalvas de que talvez seja uma boa ideia trocar a SISU por Enem. E aí, se trocar a SISU por Enem, tem que fazer alguma alteração no algoritmo de entrada, hoje tem que fazer alguma alteração nesse sentido. E também recomendando que o vestibular indígena seja mais estudado, seja mais pensado como fazer e principalmente o que fazer com as comunidades indígenas depois que elas entrarem nos cursos. Isso tem que ser um pouco mais útil. É isso aí, achei um resumo. A reunião foi longa, mas foi muito proveitosa. Parece que todo mundo leu bastante os documentos. E a CCG mandou para a gente, eu encaminhei com o Marcelo e com o Chico essa tabelinha que está em algum lugar, eu já vi ela por aí hoje. Uma tabelinha que diz mais ou menos o que cada unidade sugeriu na proposta. Eu já vi que essa tabela, não sei quem está controlando o computador, mas é uma tabela com as propostas. Em outro lugar.
Essa É tabela, exatamente essa. essa tabela, Ricardo, é a Não, que não. tinha sido... Não está vendo. Essa aí. Essa tabela é uma que tinha sido elaborada aqui no IMEC, antes de você passar aquela que você me enviou, que é parecida com essa, é esse aqui. Isso. Essa tabela foi feita pela Conveste, ela foi feita de uma forma não muito boa, porque ela coloca propostas como votos, né? As unidades já são votadas. Essa tabela que está feita um resumo aí que o IMEC fez, ela é, o jeito como ela é apresentada é um pouco mais razoável, ou seja, coloca unidades proponentes. Eu acredito que com todas as unidades tendo acesso a essas tabelas aí, as pessoas podem pensar melhor sobre o que as outras sugerirem e talvez tornar madura aí uma proposta, até essa mesmo, de trocar SISU por ENEM. Mas basicamente é isso que tinha reunião lá, só queria falar isso. Vou passar para o Eduardo. Boa tarde a todos. Bem, o Ricardo já falou exatamente tudo. A discussão da CCG foi relativamente mais branda do que eu imaginava. Os dois pontos centrais foram justamente o que o Ricardo já mencionou, a questão do ingresso, do algoritmo, com aquela ligeira alteração, e a questão da troca do SISU pelo ENEM, que foi, na CCG, não foi unânime, teve, se não me engano, um voto contra, mas o restante dos demais coordenadores deram suporte com essa ressalva de que... Pegando extensão. Extensão? Ah, tá. Por isso que eu não... Então, com esse encaminhamento de que se trocasse o SISU pelo ENEM, né? E a questão do vestibular indígena foi bastante discutida, embora alguns docentes, coordenadores, firmaram o encaminhamento de que teria sim condição de entrar no 2019, porque por adesão, cada unidade tem a autonomia de indicar ou não vaga, de manifestar. Então isso também ficou aprovado do jeito que o GT encaminhou. Então, o que talvez possa ser feito de agora para o Consul são essas reuniões aí que os diretores vão participar, talvez, e tentar alinhar com base nesse compilado de informações. No mais, não tem muito a acrescentar ao que o Ricardo já colocou bastante bem. É isso. Eu agradeço ao Ricardo e ao Eduardo pelas informações sobre a CCG. Deixa eu aproveitar e dar a vocês as informações sobre a reunião da manhã de hoje. Nós somos diretores. Uma das propostas que foi de 4 unidades, de ampliar o acesso ao ENEM também para a lei de concorrência. Foi colocado isso? O que tem é o compilado, né? Que tem uma discussão ampla de direito civil e concorrência, foi colocado à luz. Não, estou dizendo ampliar o acesso também pelo ENEM para a lei de concorrência. O ENEM atualmente, na proposta do GT, ENEM SISU, é só para cotas, tá certo? Eu perguntei se isso foi colocado por pelo menos 4 unidades, o IMEC inclusive, em ampliar esse acesso ao ENEM. Isso não foi discutido, é só para isso. Que eu me lembro de maneira ampla, não. O que foi sugerido como está o SISU. Esse é o meu entendimento. Não é. Não, a pergunta é se foi discutido oferecer vagas de livre concorrência através do SISU ou ENEM. Quer saber se foi discutido ou se foi votado? Não me recordo. Não foi comentado. Não me recordo. A minha resposta é, eu não me recordo. Ok, então deixa eu fazer uns comentários sobre a reunião da manhã de hoje. Ricardo, posso acrescentar, se esse lembra disso? Ricardo, nós fomos convocados os diretores pela professora Tereza para uma reunião às 9 horas da manhã lá na sala do Consul hoje. Eu infelizmente tive que sair mais cedo, porque eu dou aula às 10, então eu fiquei na reunião das 9 da manhã até mais ou menos 10 para as 10. Nesse período, as informações que eu tenho
são de que a PG de fato não recomendará que seja adotado um método de overbooking, que a PG vai sugerir que as vagas para Olimpíadas e para o vestibular indígena sejam ou vagas extras ou um percentual das vagas que já são oferecidas atualmente, mas que seja alguma coisa pré-definida, que não haja nada no estilo overbooking, né? Você convoca e eventualmente aquela vaga pode ser preenchida na não sei que ESMA chamada. Isso a PG recomendará que não seja feito. E que o GT acatou essa proposta e vai sugerir que cada curso desse... O GT, eu estou dizendo assim, o José Alves que esteve lá, né? O GT propriamente acho que não vai ter tempo de se reunir para discutir isso. Mas o José Alves, que foi quem conversou conosco lá na reunião, ele disse que pretende acatar isso e sugerir, portanto, que cada curso decida se vai oferecer vagas extras ou se vai comprometer uma fração das vagas que já são oferecidas, normalmente, para Olimpíadas e para o vestibular indígena. Essa opção vai ser dada ao curso. Outra coisa que ficou acertada nessa reunião é que eles vão sugerir que o Enem seja usado em lugar do SISU. De fato, assim como disse o Ricardo sobre a CCG, a proposta, tudo indica que a proposta... Eu estou aqui mexendo no tablet justamente para ver se eu recebo, em alguma hora, a informação de que a pauta do consulta é liberada, porque aí eu posso passar para vocês durante a reunião. Ainda não recebi essa informação. Mas pelo que disse o José Alves, a impressão que eu tive foi que a proposta que virá já incluirá o Enem no lugar do SISU, pelos argumentos que o Ricardo apresentou, que são os argumentos do IMEC, né? Porque essa proposta é uma proposta do IMEC. As outras propostas todas seguirão de acordo com o que foi apresentado no documento. Até a hora que eu saí, não havia previsão de nenhuma alteração. As outras propostas todas são aquelas que constam no documento fornecido pelo GT, que foi distribuído junto da pauta dessa reunião. Dos itens que o IMEC sugeriu para o GT, desse jeito, quer dizer, depois dessa discussão, e supondo que o Enem de fato substitui o SISU, das sugestões do IMEC, nós teremos praticamente todas aceitas. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o José Alves, e o José Alves disse assim, olha, se você vai ter vaga para a Olimpíada que é fixa, se você vai ter vaga para o... que é fixa, pode ser extra, né? Mas é fixa. Se você vai usar o Enem e não o SISU, não faz sentido, por exemplo, você ter uma chamada só, você pode ter 2, 3, 4 chamadas mesmo para o Enem, porque o processo todo vai ser controlado pela Unicamp. E se as vagas para a Olimpíada são vagas extras, por exemplo, você oferece 10 vagas no IMEC, você pode fazer quantas chamadas o IMEC desejar. Então, sobre o número de chamadas, não há mais nenhuma restrição, aparentemente, da parte do GT, da reitoria, de quem quer que vá fazer a proposta que vai ser incluída na reunião do Consul. O único ponto que o IMEC propôs, proposta mesmo daquele documento que nós encaminhamos, que não foi aceito preliminarmente, é a inclusão de vagas para ampla concorrência na seleção pelo Enem. Isso não foi incluído na proposta, provavelmente não será incluído na proposta que será divulgada. Então eu como saí cedo, só tive a chance de conversar com o João Romano, que é diretor da FEEC, e é um dos proponentes, não sei se vocês viram naquele documento, né, mas nós temos 4 proponentes para o oferecimento de vagas para livre concorrência no Enem, que são o IMEC, que propôs 5%, o IC, que propôs 10%, a FT, que propôs 15%, e a Elétrica, que propôs até 20%. E a ideia dessa conversa com o João Romano era que acertássemos
enfim, o percentual pode ser até... A ideia... Vou dividir o assunto em dois tópicos. Primeiro, há duas coisas a serem definidas. Uma é o percentual. E o segundo é a possibilidade de cada grupo, de cada curso oferecer essas vagas até o percentual pré-especificado. Então há uma discussão se vai se oferecer 5, 10, 15 ou 20, e há uma outra coisa que é dizer assim, olha, o curso pode oferecer tantas vagas quantas ele queira até atingir esse percentual que foi especificado pelo Consul, tá certo? Então a ideia é negociar no Consul um percentual que seja palatável, o maior percentual, limitado pelo 20%, né, mas o maior percentual que seja aceito por um número relativamente grande de unidades. Se for preciso, se for possível oferecer 20%, bem, se não for possível oferecer 20%, mas se for possível oferecer 15% ou 10%, isso poderia ser feito. E a ideia também é permitir que cada curso ofereça essas vagas caso queira. Então, ficaria a critério do curso oferecer dentro desse limite de 20%, vamos dizer assim, a quantidade que ele quisesse de vagas para livre concorrência no Enem. O João Romano achou isso absolutamente aceitável, e eu não tive tempo de conversar com os representantes das outras unidades, do IC e da FT, para ver o que eles acham. Mas eu acho que tem alguma... Eu temo que isso seja reprovado, mas eu acho que é possível fazer uma junção aí das propostas das 4 unidades para tentar criar alguma coisa palatável que possa ser apresentada no Consul da terça-feira. Acho que é possível fazer isso. Bom, essas são as informações. De fato, todo o resto, todas as outras propostas, ou as principais propostas do Enem foram aceitas. E, no final das contas, eu acho que a gente está encaminhando para uma solução bastante razoável nesse Consul de terça-feira. Vou abrir a palavra agora para a manifestação, e Jorge o primeiro. Obrigado, Eduardo. Então, aproveitei me inscrever logo, porque, continuando o assunto, eu acho que, caso que essa destinação de vagas à ampla concorrência venha a ser notado, eu acho que temos que ter um IFA e fazer uma segunda proposta, porque eu acho que, nesse caso, a proposta do IQ é altamente razoável. Eu acho que esse supercompartilhamento 5, 5, 10, do jeito que está, é extremamente contraprodutivo, por causa dos números pequenos que vão aparecer. E se a gente apoia essa proposta da Química, então ela pode ser formulada de modo que só aparecem os 20%. Né? 20% das vagas para escolas públicas, dentro dos quais metade é reservado para PPI. Assim, o número que vai aparecer é o número dos 20%, é o número máximo que pode aparecer, que é o total de vagas que a gente vai oferecer por essa modalidade. E não é fácil, porque essas outras compartilhações é parte PPI, parte escola pública, parte interseção dos dois. Então, nem sei como montar um algoritmo para isso garante, porque, na verdade, né, só PPI, entre quem não cursou escola pública, só PPI vai poder se inscrever nesse capítulo, sem ter uma cota de ampla concorrência. Então, isso fica meio duvidoso de como realizar isso de fato. Então, acho que, não havendo ampla concorrência, acho que o melhor caminho é o que é proposto lá pelo IQ. Sueli. Eu fico contente que tem evoluído tanto a questão de passar do SISU para o Enem, quanto a possibilidade da gente oferecer vagas para ampla concorrência pelo Enem. Não estamos ouvindo nada que você fala.
pelo Enem SISU. Agora tá. Eu já havia escrito ao Chico, eu fico contente que tenha havido alguma evolução já nesse sentido, e embora o comentário pessimista do Chico de que isso seja aprovado, acho que é muito importante, uma vez que essas ideias vêm sendo discutidas no IMEC já há bastante tempo, e eu acho que tem uma concordância grande entre os docentes sobre o fato da gente abrir ampla concorrência também no Enem, certo? Eu fiz uma redação preliminar de uma proposta, eu acho que seria importante a gente tirar uma proposta daqui, consolidando, quer dizer, baseada nas propostas que já foram feitas pelas unidades. A redação provavelmente pode não precisar ser essa, eu vou ler, quer dizer, considerando as propostas apresentadas pelo IMEC, IC, FT e FEC ao GT, no sentido de ampliar o acesso ao Enem pelo Enem SISU, o IMEC propõe que seja decidido por cada curso da Unicamp um acréscimo percentual de até 20% do total de vagas a serem oferecidas pelo Enem, destinadas à ampla concorrência. Em cada unidade, em cada curso, ou para cada curso, as cotas deverão ser redistribuídas de forma a manter o percentual total proposto pelo GT. E essa é a ideia da proposta. Acho que seria importante a gente tirar como uma posição do IMEC, no sentido de consolidar as 4 propostas já feitas pelas unidades e permitir que outras unidades revejam ou que considerem também essa possibilidade. Como foi colocado aqui, isso não tem sido discutido, não foi discutido isso pelo GT em momento nenhum, que eu saiba. Então, acho que seria importante a gente colocar, para dar mais força, que isso é uma proposta que consolida as 4 anteriores feitas pelas unidades, no sentido de ampliar o acesso pelo Enem. Só complementando, eu acho que assim, é muito preocupante, assim, vários de nós, que a Unicamp seja a única universidade, das melhores universidades do país, que não vai receber pelo Enem em ampla concorrência. Só um comentário. Em paralelo, até o Portugal já tem 4 ou 5 universidades que vão receber pelo Enem. Ok, não temos mais inscritos. Agora temos. Só perguntar, eu não peguei a última parte do texto. Você podia repetir a parte da redistribuição da proposta? Desculpa, Sueli, não vai não. Fica aqui, Sueli. É porque eu não peguei a parte final do seu texto, a proposta de redistribuição das vagas. Você pode repetir, por favor, a proposta? A parte final é a seguinte: na congregação passada, quando foi proposto, quando saiu a coisa dos kits 5%, eu tinha falado de a gente transfere 20%, mantendo o percentual que tem lá nas cotas. Eu acho que é importante, essa questão das cotas, ela já foi muito discutida na universidade, é importante a gente não mexer nisso. O importante é que o total de vagas reservadas à escola pública, à CPP, etc., seja mantido no total. Então você refaz as contas, de modo que você pôs lá um percentual de 20%, tem que ter no total de vagas da universidade ser mantido as cotas que já estavam previstas no GT. Essa é a ideia. Na verdade, Sueli, eu acho que o que você propôs com relação a isso é que a gente devia tirar. Se você simplesmente transferir 20% das vagas da ampla concorrência do vestibular para o Enem, está pronto. É melhor não falar nada de as cotas deverão ser redistribuídas. Na verdade, as cotas não deverão ser redistribuídas. Porque se você não redistribuir, você assegura que o que foi discutido pelo GT continua válido. Não faz muito sentido redistribuir. Você tem vagas de livre concorrência, você tem um vestibular. Você pega um bolo dessas vagas e transfere. Você transfere, é só isso. Você justamente não redistribuir. Nada disso. Se for para redistribuir, é o melhor caminho para gerar um caos ali. Tá certo? Redistribuir é um caminho de fracasso. Agora, não precisa redistribuir. Você pega da livre concorrência e no vestibular e transfere de livre concorrência no Enem.
É simples e faz isso. É simples e faz isso que você está querendo. Eu acho que eu estou furando alguma fila, mas é só para complementar que na congregação que a gente decidiu 5% era justamente nesse espírito. Então eu não entendi a parte da restrição, porque o que tinha ficado entendido aqui na congregação era justamente que a gente translação, coisa do tipo, né? Então tá bom. É uma questão de leitura só. Eu queria que o total fosse mantido. Isso. Essa é a ideia. Tá certo. Então, a forma de operacionalizar o que você quer é justamente não mexer no resto e só transferir, se eu entendi corretamente, é só transferir 20%. A gente havia proposto uma transferência de 5%. Você está sugerindo que a gente adote a proposta da elétrica, que é transferir 20% até 20% a critério de cada curso. O Aurélio queria falar. Eu queria apoiar essa proposta do Sueli, e sim, a ideia seria essa, né? Deixar a critério das unidades, cada uma decide, aí depois o IMEC discute se for o caso. Né? E os 5% foi tipo uma negociação, né? Vamos abrir uma coisa para uma coisa de concorrente. Se passar isso, aí a gente decide exatamente quanto seria interessante. Eu queria comentar a questão de trocar o SISU pelo Enem. Eu vou discordar de você, Ricardo, depois a gente pode passar a palavra, se você quiser. Eu discordo da frase do Ricardo de que todo bom aluno do Brasil conhece a Unicamp. Se isso for verdade, ainda assim, todo bom aluno do Brasil não vai saber que tem que entrar no site da Unicamp para se inscrever. Porque quem faz Enem sabe que existe o SISU, né? Tem propaganda na TV, eles recebem mensagens via a inscrição do Enem, de quando está aberto o SISU, é muito bem divulgado isso. Eu acho que tem muita vantagem usar o Enem, mas tem uma desvantagem grande que é a divulgação. Se a Unicamp for usar o Enem e não o SISU, tem que fazer uma divulgação grande, senão vai perder muita inscrição, só porque as pessoas não sabem que isso está acontecendo. Elas vão entrar no SISU, vão procurar o Unicamp, não vão achar e vão fazer outra coisa, se não estiverem informados o suficiente de que a Unicamp está usando o Enem, mas não está usando o SISU. Só chamar a atenção para que você quer. Vou passar para o Ricardo, que comenta. Então, eu concordo com o Aurélio, e aí eu falei isso na CCG na terça-feira. Essa proposta de tirar. Talvez eu tenha a frase que tenha sido um pouco infeliz, mas eu acho o seguinte: de fato, o bom aluno ele sabe que existe um Unicamp. Saber que ele vai ter que entrar em algum site, fazer uma inscrição, não sei como a Converte vai operacionalizar isso, é um passo extra. E de fato, como eu comentei lá, a Unicamp vai ter que fazer alguma estratégia de marketing para divulgar isso aí. Quando o pessoal da Converte começa a divulgar o vestibular, eles visitam escolas no Brasil inteiro, tem que talvez intensificar isso aí, dar um jeito de divulgar que, olha, então, a nota do Enem pode ser usada para você entrar na Unicamp, mas não é no SISU. Tem um calendário, tem a data, tem que entrar, digitar um número, sei lá como que vai ser feito isso. Mas o concordo com ele, tem que ser feita uma divulgação e, bom, estou acreditando que a Unicamp vai fazer isso. Você quer conquistar alunos do Brasil inteiro, e essa é uma boa estratégia para isso, você tem que divulgar. As pessoas não podem achar, agora ele disse que ele vai entrar no SISU e achar a Unicamp. E aí tem um problema de calendário, porque quando abre o SISU, a nossa inscrição já acabou faz tempo, né? Ele pode receber isso só tarde demais. Precisa ser acompanhado com estratégia agressiva até da reitoria de marketing da Unicamp, que está um pouco facilitado porque a Unicamp está com bom acesso às mídias, né? A gente saiu aí no primeiro lugar da Argentina e tal. Acho que é fácil divulgar esse tipo de coisa. Ok. Próximo inscrito é o Marcelo Filho. Eu queria perguntar se não seria uma formulação mais simples e convergente, simples dizer que o IMEC encampa a proposta da FEEC. Exatamente a proposta da FEEC. Vem até 20% de vagas em nível de concorrência no Enem, tá certo? A critério da unidade. Critério dos cursos. A demanda da unidade dos cursos. Pode ser simplesmente a gente respalda a proposta da FEC, depois de ver essa coisa, a gente respaldar, mas a gente gostaria muito que você encaminhasse isso com uma proposta também do IMEC na reunião do Consul. Fundamental. Ok, na verdade o que eu pretendo fazer no Consul, e eu gostaria, se a congregação me autorizar, é reunir a FEEC, o IC e a FT
e negociar entre essas 4 unidades uma proposta que possa sair como proposta dos 4, porque se 4 unidades apresentarem uma proposta única, a chance de que essa proposta seja aceita naturalmente é maior. Se nem entre essas 4 unidades nós conseguimos viabilizar uma proposta única, aí a chance de que alguma coisa saia. A chance já é pequena de qualquer maneira, né? E ela ficaria ainda menor se nós não conseguíssemos fazer uma proposta conjunta. Eu acho que a gente usa a proposta da FEEC como referência. Se o IC e a FT toparem a proposta da FEEC, aí ficou fácil. Se eles não toparem, a gente desce até o nível que seja admissível pelas 4 unidades. Essa é a minha sugestão, né? A gente acompanha a FEEC na discussão com as outras 2 unidades e, eventualmente, recua um pouco se alguma das outras 2 unidades for contrária, achar que 20% é um valor alto demais. Mas eu não Oi? Não. Não, está certo. A decisão não é individual, Sueli. A decisão é individual desde que a gente aprove o limite de 20%. Porque se não fosse assim, a gente podia aprovar 100%, ou, melhor dizendo, 47,8%, que é o limite. 47,8%? Não, 52,8%. E, no entanto, se nós propusermos 52,8%, isso não será aprovado. Então, a proposta é: acompanhamos a FEEC, mas com a liberdade de negociar com as outras 2 unidades alguma coisa que seja aceitável pelas 4. Se a proposta da FEEC for aceita por todas, ficamos com essa. Se não for aceita, recuamos até que as 4 aceitem. Tá bom? O próximo... Você argumenta lá, tem aceito até. Então não tem muito porque as outras ficar falando. Né? Não, de novo. Não, tudo bem. Eu acabei de explicar isso, Laércio. Se for o até, por que a gente não propõe até 52,8%? Porque até 52,8% tudo pode. É porque as unidades podem não concordar com 20%. Elas podem dizer o seguinte: eu não quero que o IMEC ponha 20%. Quando a gente legisla para todas as unidades. E pode ser que eles não sejam favoráveis a que alguma unidade atinja 20%. Sei lá, quem propôs aqui, o IC propôs 10%. Pode ser que o IC diga: não, eu acho que deixar que uma unidade atinja 20% é ruim. Não sei, eu não conversei com o IC, conversei com a FEEC. E a intenção é acompanhar. Mas na eventualidade de alguma unidade estabelecer um limite, preferir um limite inferior a 20%, um limite mandatório, compulsório para todas as unidades, eu acho que a gente não deveria perder a chance de achar uma solução que fosse comum a todos. Conversei com o João Romano e ele tem a mesma opinião. Ele acha que, se for necessário sacrificar o percentual para conquistar unidades que apoiam, é alguma coisa que vale a pena fazer. Ou seja, o mais importante é ter vagas da ampla, pelo que disse o João Romano da FEEC, o mais importante é ter vagas na ampla concorrência no Enem. E se for necessário fazer uma negociação, podemos fazer essa negociação antes, mas o ideal seria fazer uma proposta de 4 unidades. Uma proposta de 4 unidades tem mais peso, mais chance de ser aprovada. Próximo inscrito é o Paulo. Sueli, você escreve aqui, a gente... Não, só então que eu escrevo. Tá, Paulo. Eu queria apoiar o Chico nessa sugestão dele, né? Paulo, pega aí. Paulo. Eu comigo. Então, eu queria apoiar então esse encaminhamento do Chico. Eu acho que dá liberdade para ele negociar alguma coisa, é mais produtivo. Ele está entendendo que a gente topa até 20%. Vacilar se a gente topava até mais, mas se discutir 20%, é bastante mais alto do que se tinha visto antes. Então, eu acho que a gente pode seguir nessa direção.
eu tenho uma certa curiosidade, tem um pouco a ver também com o próprio texto que eu escrevi, que é: quem não topa, argumenta o quê? Nós temos aqui no INEC alguém que não gosta dessa proposta, que é a Nancy, por exemplo. Ela não está aqui, infelizmente, mas a Nancy diz o seguinte: olha, eu confio mais no nosso vestibular. Não, pois é, mas ela diz que gosta mais do vestibular. Então ela prefere que a gente ofereça vagas ampla concorrência no vestibular, que é um processo de seleção no qual ela confia mais, do que a gente ofereça ampla concorrência no Enem, que, na opinião dela, é uma prova menos confiável. É isso. O argumento basicamente é esse. Só um último comentário também que o Ricardo e o Aurélio falaram antes. De fato, tem essa dificuldade que o Aurélio falou mesmo, né? Acho que é realmente fundamental. E aí a gente tem que aproveitar e usar no nosso marketing essa informação que talvez o aluno, na hora que entende, fala: opa, que é, veja, você pode concorrer no Unicamp sem perder nada, né? Se for a nota do Enem, não for pelo SISU, concorrer pelo Unicamp passa a ser de graça. Então, o que a gente vai conseguir é que aqueles alunos que não viriam até aqui ou não se deslocariam até uma cidade onde tem vestibular da Unicamp, ele fala: naquelas vagas eu posso concorrer e não perco absolutamente nada. Então é importante destacar isso no nosso material de marketing. Sai de graça, entendeu? É só bônus, para você é só ganha. Ok. E o DET? Ganha. Mais uma vez, eu vou voltar na tecla que as pessoas inventam as coisas e têm as ideias e não pensam como é que vai operacionalizar isso. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu já fui da Conveste, eu sei como as coisas funcionam lá dentro e eu tenho muita preocupação de como que a logística disso vai funcionar. Agora eu pergunto, como que vai operacionalizar o Enem lá dentro? Porque nós temos 80 mil inscritos no nosso vestibular. Na hora que a gente for gerenciar o Enem lá pela Conveste, vai precisar de um sistema muito maior. Se a gente tem mais de 6 milhões de candidatos fazendo o Enem, tudo bem, não vão ser todos que vão fazer vestibular para cá, mas existe um custo aí de operacionalizar e como é que essa logística vai ser feita para puxar desses 6 milhões, quantos milhões aí agora a gente tem que gerenciar que estão concorrendo com as coisas daqui, como é que vai fazer isso gerenciando o Enem desses. De qualquer forma, o INEP tem que passar a nota em tempo hábil para poder a gente conseguir operacionalizar isso. E ninguém está pensando nisso, não? Diz, tá, tudo bem, o Zé Alves diz que dá para fazer, aí depois vai ser que nem o negócio da PG, que diz que faz, mas não sabe como, aí depois quando chega lá na PG, aí a PG diz que não dá para fazer. Tem que ter cuidado com isso. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Eu aqui até disse, o SISU, da forma como eles colocaram, realmente é um tiro no pé. Porque o SISU, todo compartimentalizado daquela forma, ninguém vai querer apostar nele. Só que o SISU está pronto, não tem custo nenhum para nós. Então, onde vai ser adicionado esse custo para gerenciar esse Enem desses outros candidatos todos? Essa é a minha pergunta, eu acho que deve ser questionado isso no Consul também. Tá? Obrigado, Udete. Agora, pela lista aqui era o Laércio. Você já falou, Laércio? Quer falar? Eu só intercedi. Era só aqui. Tá, então tem o... Obrigado, Lucas. Só passar uma informação aqui, que eu estou olhando isso. Quando é que o resultado do exame sai, né? O Enem sai no fim de janeiro. Não, isso é o SISU, né? Não, o Enem sai no fim de janeiro. Sai no fim de janeiro. Então tem que ver se isso é compatível com o nosso vestibular. Essa é a pergunta. É compatível. O resultado, agora só que não é só sair o resultado, tem que passar tudo para cá e aqui operacionalizar. O que eu quero dizer é que
Operacionalizar isso não é tão simples. Eu estou dizendo isso porque quando você está na conversa, quando vai sair o resultado do vestibular, tem que juntar tudo quanto é de máquina, tem que garantir que o servidor não vai cair, que não sei o quê, que vai ter um monte de gente acessando ao mesmo tempo na hora de sair o resultado. Não é assim, Chico? É assim. Mas com relação a isso, naturalmente, o José Alves está a par. Numa das conversas que nós tivemos com ele... Oi? O Zé Alves não sabe explicar um gráfico. Não, tá bom. O Zé Alves não sabe o que ele está dizendo. Não, me perdoe. Não, meu Deus, eu ia dizer assim, ele está a par disso, ele está preocupado com isso, com essa possibilidade. Naturalmente, esse vai ser um desafio, que é considerar eu não diria que a gente terá 6 milhões de inscritos, mas nós teremos centenas, nós passaremos de dezenas de milhares para centenas de milhares de inscritos. Uma das formas de você reduzir um pouco isso é naturalmente cobrar pela inscrição. Se essa inscrição for gratuita, aí então vai ter gente inscrevendo de tudo quanto é lugar. Se você cobrar alguma taxa, ainda que não seja excessiva, porque não haverá um custo excessivo para fazer essa seleção, você tende a inibir as pessoas que são paraquedistas, você começa a ter só as pessoas que de fato estão interessadas. Nós teremos, essa taxa tem que ser usada, se não integralmente, se não para cobrir integralmente, ao menos para cobrir parcialmente o custo de montar um sistema para fazer essa seleção via Enem. Isso vai ter um custo alto, né? Nós vamos ter que contratar alguém para fazer esse tipo de coisa. Talvez tenhamos que contratar máquinas para isso. Agora, do ponto de vista das datas, etc., é possível fazer isso. Não há nenhuma objeção, vamos dizer assim, senão pela desconfiança de que isso vai dar trabalho demais. E vai dar trabalho mesmo. Mas não há nada rígido que não possa ser superado. Nós vamos ter que contratar alguém e essa contratação vai custar milhões de reais, que em parte, totalmente ou em parte, terão que ser cobertos com os recursos das próprias inscrições. Eu acho que talvez assim a gente consiga como é que chama? Não ter um número tão grande quanto 6 milhões e não fazer com que a universidade, a gente retire dos ombros da universidade a obrigação de colocar mais alguns milhões de reais para tornar operacional esse sistema. O próximo inscrito é o Rafael. Tá ligado? Tá. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo com relação ao que rolou na CCG, que vai no sentido de entender o porquê de não querer usar o SISU e trocar o SISU pelas notas do Enem. Porque quais foram os argumentos e o que está sendo discutido a favor dessa troca do SISU pelo Enem? E uma outra coisa que eu queria falar também é que acho que é uma preocupação quando você libera vagas pelo SISU e a quantidade de vagas é muito pequena. Haja visto que vai ficar muito disputado as vagas, então assim, várias pessoas não vão querer se candidatar. Você respondeu a sua pergunta. Você respondeu, ele não está falando. E aí, usando a nota do Enem, você não tem esse problema. Como todo bom matemático, fez a pergunta e deu uma resposta precisa. É justamente por isso, porque quando você coloca tipo 5% no SISU, você vai ter um curso na Unicamp. Quando o aluno entrar no sistema do SISU, ele vai ter um curso na Unicamp com 2 vagas e ele vai ter que escolher aquele curso como primeira ou segunda opção para ele. Só que assim, ele vai ter um curso em outra boa universidade, tipo o FMG, o FRJ, e tem 40 vagas para aquele curso. E assim, ele pode até ir lá e colocar a nota dele, mas ele tem que ter muito sangue frio para manter aquela opção até o último dia que o sistema roda. Porque se são 2 vagas, poxa, são 40 vagas, você coloca a sua nota. Você em 40 está lá em 11º, vai ter que aparecer um monte de gente de última hora para te derrubar daquele curso. Agora, se são 2 vagas, você coloca a sua nota lá, a qualquer momento pode aparecer alguém com a nota Epsilon maior que a sua, colocar lá e pronto. Você ficou sem vaga. E é por isso, simplesmente por isso a troca do SISU pelo Enem.
Mas isso eu acho que eu pelo menos sou mais favorável. Rafael, fala no microfone isso, senão não... E assim, aí eu acho desde o começo mesmo. E aí que corre o risco de perder visibilidade nessas vagas e daí eu pelo menos ser muito favorável a aumentar a ampla concorrência via SISU. E aí a gente estaria recrutando pela ampla concorrência uma quantidade maior de pessoas pela visibilidade e não estaria correndo esse risco de perder pessoas que não estão querendo arriscar a vaga. Que vai no sentido ao que a Sueli está argumentando a favor. A próxima inscrita é a Sueli mesmo. Então, só reforçando as falas anteriores todas em relação ao que você vai colocar, eu acho que é importante a congregação dar o respaldo para que você endosse a proposta da elétrica de chegar até os 20%, uma vez que a gente aprovou no anterior 5% só. É isso aí. Desculpa, senhor disse, se era só isso, de fato, você poderia ter dito naquela hora, perdão por tê-lo interrompido. Mas a proposta estamos de acordo com a proposta. A proposta é endossarmos a sugestão da elétrica, mas eu só queria que vocês da congregação permitissem que eu negociasse para que saísse uma proposta conjunta de 4 cursos, que é o que eu acho que é a forma que tem mais chance de ter algum impacto, né? Pipoca assim, olha, o FT aprovou, a FEEC aprovou, o IC aprovou, o IMEC aprovou, temos 4 unidades fazendo essa proposta. Se tudo correr bem, todo mundo... eu acho que essas 4 unidades topam a proposta da FEEC e eu acho que elas propuseram, estou tirando isso pelo IMEC, né? Nós propusemos alguma coisa modesta como uma forma tímida de ver se conseguimos aprovar a ideia. Mas nós não somos contrários a aprovar um percentual maior. Supondo que o IC e a FT também pensem assim, eu acho que era essa a ideia do Laércio, quando ele comentou, né, que provavelmente essas unidades que propuseram 10% ou 15%, elas também preferiram fazer uma proposta menor, de um percentual mais conservador, embora provavelmente elas fossem favoráveis a um percentual maior. Então vamos ver vamos ver o que emplaca lá. Mas eu me comprometo a apoiar. Foi mais ou menos isso que eu conversei com o João Romano hoje de manhã. A apoiar a proposta dele, mas que o ideal seria nos reunirmos as 4 unidades e fazermos uma proposta conjunta. Marcelo, filho. Só queria pedir para a colega Eudete comentários com um teor possivelmente ofensivo que pede para não constar em ata, que não sejam feitos. Tá certo? Faça antes. Se você acha que não deve constar em ata, é melhor não fazer. Bom, pessoal, temos então, do ponto de vista prático, nós temos essa proposta. O Iob tinha feito um comentário acerca da proposta da química, não sei se você sugere... Isso é um sinal, eu apoio totalmente essa parte, eu acho que tem que ser oferecido vaga para concorrência. Agora são só 4 unidades, então tem uma certa chance que isso não seja aprovado. Caso não seja aprovado, então acho que a proposta da química é mais interessante para distribuir essas vagas pelo Enem do que o que está atualmente. Porque esse supercomputamento eu acho que é contraprodutivo. E aí dizer, olha, a gente oferece 20 vagas pela nota do Enem, ou PCSU, que seja, e a metade é reservado para a PPI, isso é muito mais fácil, mais claro, mais fácil de entender, mais fácil de operacionalizar. E a menor cota é 10%, mas na verdade vai aparecer 20% no número de vagas disponibilizadas, porque o resto vai ser metade reservado para... e não aparece mais 3 vagas. Então eu acho que isso é muito mais viável, caso que não haja ampla concorrência. Tá. Mas vamos apostar primeiro na proposta da ampla concorrência.
Eu não sei se há alguém que seja... Há alguém que seja contrário a essa proposta? Desculpa. Eu esperava pela Nancy. O Paulo fez uma pergunta que só você, Nancy, poderia responder. Eu tentei responder aqui em seu nome, mas certamente não fui tão feliz quanto você será agora. Você não quer fazer uns comentários? Cadê o microfone? Bom, meu comentário é o de sempre. Alguém viu a prova do Enem do domingo? Alguém viu a prova desse último domingo do Enem de matemática? Eu olhei, entendeu? Tudo bem, se uma pessoa tirar bastante nota na prova de matemática, eu até concordo. Mas eu acho que a nossa prova de matemática é melhor, mais bem feita do vestibular. Então, no meu ponto, eu acho que passar a avaliação dos alunos que entram na Unicamp do vestibular nosso, que eu acredito que é melhor, eu particularmente acho melhor feito do que a prova do Enem, pelo menos na matéria que eu sei julgar. Então eu sou contra passar que a nossa seleção seja feita pelo Enem. Eu sou contra que seja 100% pelo Enem, eu sou contra que seja 20% pelo Enem. Ok, então eu vou colocar... Desculpa, tem o Eduardo que quer fazer uma observação, o Marcelo Filho também. Primeiro, Eduardo. Eu não voto aqui, evidentemente, mas eu sou totalmente favorável, né, a esse encaminhamento que o professor Chico colocou de negociar. Eu acho que é esse o caminho. Mas só um comentário. Lá na CCG, isso é uma percepção minha, quando eles apresentaram a tabelinha, o compilado, transpareceu uma sensação de que, assim, poxa vida, aquilo ali eu apoio. Né? Coisas interessantes que o IMEC colocou, por exemplo. E eu acho que se aquela planilha tivesse circulado antes, de maneira, pelo menos o pessoal da Exata, eu acredito que a adesão seria maior. Eu não sei o tempo que o professor Chico vai ter para negociar, né? Mas havendo uma negociação boa com esses quatro, né? Eu acho que seria bem interessante, dentro da sua disponibilidade, evidentemente, né? Apresentar pelo menos para das exatas. Eu acredito que o pessoal tem uma percepção muito grande sobre o IMEC, né, em relação ao número de matrículas, né? Eu acho que poderia talvez ganhar um pouquinho mais de apoio nessa fase preliminar. Isso é mais baseado no que aconteceu lá, né? Se tivesse uma circulação maior desse compilado feito pelo pessoal da Conveste, eu acredito que esse número aumentaria mais, porque foi o que o Zé Alves falou, ele olhou o compilado e a decisão do GT foi, eu não me sinto confortável de alterar isso agora porque eu não atingi o mínimo, embora bem mínimo ele tivesse falado esse número, talvez 50%, não sei. Mas nesse sentido, eu acho que se você conseguir sucesso com esses quatro, eu acredito que se for possível circular entre pelo menos o pessoal das exatas, que tem uma linguagem comum, é muito interessante ver na Unicamp como o pessoal de outras áreas humanas, por exemplo, artes, é uma outra maneira de ver o processo, né? Rico, evidentemente, diverso, né? Mas talvez das exatas, talvez fosse uma coisa interessante, havendo disponibilidade, né, para aumentar. Eu acredito que o sucesso seria bem interessante. É só essa observação. O Marcelo. Tem só uma observação. A gente está falando. Marcelo, não consigo. Nós estamos falando de aumento de oferecer vagas em livre concorrências através do Enem, não do SISU. Através do Enem. Supondo a aprovação do... Que parece bem encaminhada, né? Que parece encaminhada. Ok. Marcos, acho que eu preciso do microfone. De tudo, Chico, eu sou favorável que você faça a negociação, mas tem dois pontos que eu gostaria de levantar. O primeiro, o fato da gente ter proposto 5%, foi dentro do contexto da nossa congregação, e o outro é em relação ao ATE. Então, dos proponentes aqui, a gente tem o IMEC com 5 e a FEC com 20. Então, a gente é dos
mais conservadores e eles são os mais amplos, mais arrojados. Eu não entendo necessariamente que o até 20 deles seja melhor do que o nosso, não. Então, eu acho que nesse ponto, a tua negociação tem que ser livre, porque a gente está representando o que ofereceu 5, o que propôs 5, eles são os de 20. Então, encampar os 20, eu não necessariamente, pelo menos não representa o meu espírito naquela congregação em que a gente decidiu o 5. E o outro ponto é o até, porque eu sinceramente, eu acho, e era um sentimento comum, de que a Unicamp deve destinar vagas à ampla concorrência. Quando você coloca até, você dá liberdade para algum curso falar. Para mim é 0. Isso não é desejável. Eu vejo isso como ruim, na verdade. Alguém dizer, ó, ampla concorrência a gente decidiu que é 0. Entendeu? Então, esse até, ele começa a envolver uma negociação que tem cota mínima, então tem um mínimo e um máximo, e é mais complicado. Eu também não sei como isso vai ser discutido, mas pensando em Unicamp, dar liberdade para que um curso fale, olha, ampla concorrência não vai ter pelo Enem. Eu acho isso ruim. É uma coisa que a gente tem defendido, para o Unicamp deixar só através do Enem para aquela parcela inicialmente dedicada, não é legal. Então seria interessante que todos os cursos tivessem, mesmo que seja os 5 que a gente propôs, destinado a alguma vaga para ele. Ok, Felipe. Alô? Professora, minha fala é justamente para o senhor que sugeriu um mínimo e tudo mais. Eu acho muito importante, eu realmente acharia que é favorável, todos os institutos aderirem a isso, mas a realidade normalmente não está nessa. A gente está penando para conseguir 4 institutos, tentar fazer uma proposta e tudo mais. Eu acho que se a gente começar a especificar muitas coisas, como de 5 até 20, tem institutos que não vão querer aderir. Eu acho que se a gente colocar até mesmo a possibilidade de 0% até 20%, e para algumas futuras vestibulares, reformulações e tudo mais, tentar aumentar isso, seria uma estratégia muito mais eficiente do que se a gente já começar impondo alguma coisa como, por exemplo, 5%, que seja. Só um adendo, que eu acho que a gente teria mais institutos apoiando essa proposta, caso não tivesse esse mínimo. Eu concordo com você. Eu acho que do ponto de vista de negociação, quanto mais amplo, até entendendo o que o Laércio falou, o 20 engloba tudo que está para baixo. Okay? Eu entendo. Nesse ponto eu concordo com você. Mas a questão é, e aí? Você vai dar essa liberdade? E essa liberdade, porque eu estou levantando o questionamento, pode ser um questionamento em outros institutos também. É por isso que eu comecei falando, Chico, é você que vai negociar, você que conversa, você que vê. Eu não sou contra essa negociação, mas eu também não posso deixar de levantar essa possibilidade, que alguém questione, olha, mas isso vai dar o 0, então o 0 está dentro, vocês estão ok com 0? Okay? Eu acho que numa negociação ampla, se for o caso de alguém querer decidir por 0, ok, é triste, não é legal, mas ok. Então eu sou favorável, antes de tudo, que fique com o Chico a negociação dentro do espírito das coisas que foram levantadas aqui. E talvez esse ponto é um ponto que até então não tinha sido notado. 0 pode? Pode. Okay. 20 pode? Pode. Brevemente, só um pouquinho. Está desligado. Só poder lembrar que o número de vagas é pequena, então para 20 vagas, não conseguir oferecer 20 vagas, 5% de uma vaga, aí eu acho que é legítimo um curso pensar que melhor não oferecer do que oferecer uma vaga. O curso de 30 vagas é 1,5, tem que decidir se uma ou duas. É legítimo pensar, certo? Então eu acho que restringir por baixo não faz isso. Bom, deixa eu fazer um comentário. Michael, se a gente fosse negociar um valor fixo, o melhor seria um percentual fixo, que seria obrigatório para todo mundo. O ideal seria negociar um valor mais baixo, vamos dizer 10%. Isso seria mais palatável. Por outro lado, se você quer
chegar em 20%, o melhor, como disse o Felipe, é permitir que os cursos decidam oferecer menos vagas. Então, eu acho que isso é que é um pouco a negociação. Eu não sei o que a FT e o IC propõem. Se eles propuserem que haja um limite fixo, se eles não forem favoráveis ao até, aí então talvez seja melhor adotar, por exemplo, vamos dizer, a proposta do IC, que é 10%. Isso seria alguma coisa que teria mais chance de ser aprovada no Consul. Se você põe fixo e põe 20%, esquece, isso jamais será aprovado. Por outro lado, se você diz, não, cada um oferece o que quer, talvez você consiga chegar num percentual um pouco maior, porque você está dando essa liberdade. Com o lado negativo, vamos dizer assim, que é o de permitir que alguns cursos ofereçam zero. Mas a gente também tem que levar em conta que os cursos, assim como a Nancy está um pouco preocupada, os cursos também podem estar um pouco preocupados com isso. Se nós tivermos uma adesão grande ao Enem, vamos supor assim, se nós tivermos 400 mil candidatos ao Enem, aí a minha preocupação, aí eu acho que a preocupação da Nancy é um pouquinho exagerada, porque no universo de 400 mil candidatos, você vai conseguir selecionar. Agora, se a gente tiver 50 mil candidatos no Enem, quer dizer, um número compatível ou menor do que o que a gente tem no vestibular, bom, aí talvez a troca do vestibular pelo Enem tenha sido um tiro no pé. Então, eu acho que as unidades também, elas estão um pouco receosas de dar um passo grande demais. E essa ideia de permitir o até talvez servisse para isso. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa em duas etapas, né? Numa, a gente permite que isso seja feito, e se a gente reparar que está tendo um sucesso grande nessa proposta, mais para frente a gente aprova alguma coisa rígida. Ou então, sendo conservador de outra maneira, mas com um efeito parecido, a gente aprova uma coisa rígida agora, mas aprova num percentual menor, e depois, eventualmente, a gente expande esse percentual só nos cursos que quiserem. E a gente aprova, sei lá, 5% ou 10%, e aí numa próxima oportunidade a gente diz, olha, é dos 5 até 20. Mas eu acho que, neste momento, permitir que as unidades sejam mais conservadoras é uma forma de conseguir adesão política. Eu não sei dos inscritos. Felipe. Eu acho que é só mais ou menos uma questão de estratégia. O que a gente vê como sendo mais importante? Se é a implementação das vagas para ampla concorrência em todos os institutos, ou se seria só a implementação da ampla concorrência mesmo. Porque se a gente for para esse ponto de fazer o mínimo e tudo mais, eu concordo com o Chico que a melhor estratégia seja colocar nível por baixo de 5% para todo mundo, e depois mais para frente ir fazendo aqui, dando liberdade a cada instituto fazer o seu percentual a partir desse mínimo já imposto antes. E eu acho que a ideia da gente colocar agora desse negócio até 20% é justamente por flexibilidade e adesão dos outros institutos e uma força maior para a gente conseguir colocar isso na ampla concorrência. Porque, sinceramente, eu acho que se a gente começar a tentar nivelar 5%, 10%, 15% para todos os cursos, para todos os institutos, seria uma coisa muito mais difícil de passar do que se a gente colocar a possibilidade de ter 0% ou 20%. E, Chico, eu queria fazer uma pergunta para você sobre, nessa negociação que você for fazer e tudo mais, caso não seja, por exemplo, aceito 20%, a sua proposta seria dos 20% diminuindo para 15, 10 ou permanecer com a proposta do IMEC de 5%? Não, é dos 20 diminuindo para 15, 10, até que unifique com até que as 4 unidades tenham uma proposta única conjunta. Chegaria a 5, mas a 10. Exato. Quer dizer, nós podemos ceder para 10, né? Então, o mínimo seria 10. Ok, acho que é isso.
ser 5, 10, 15, pode ser 18, 19, 16. Pode, claro. Eu só queria dizer o seguinte, gente, eu queria pedir, negociação não se discute na congregação. Nós simplesmente confiamos no diretor e ponto final. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. Vamos dizer, ó, você vota só nisso e não vota mais nada, e ele esquece e não negocia. Se ele negocia do modo melhor que ele acha, fazendo o melhor que ele acha, dentro do espírito que nós conseguiu, e pronto, não cabe nós discutirmos essa questão. Não, Marcelo, a gente está ajudando ele a ter argumentos lá. Bom, então você pode votar e depois, quem estiver interessado, para os 20% Marcelo, entendo a sua vontade de concluir aqui. A gente só está fazendo um brainstorm, levantando situações que o Chico pode encontrar. Então, não vejo isso como negativo, não. Já que a gente está na congregação, a gente decidiu organizar e a liberdade do Chico negociar, mas se a gente encontra um cenário como esse que encontrei de 0%, ok, eu acho que é válido a gente discutir isso. Felipe, de novo. Professor Marcelo, eu só queria falar que a minha discussão para tentar entender justamente como o Chico vai representar aqui é porque eu acho que vocês, professores, têm uma convivência com o Chico muito mais fácil e muito mais flexível do que os estudantes, por exemplo. Então, coisas básicas, como, por exemplo, o negócio de negociação e discussão, que eu não tenho tanto conhecimento assim quanto vocês podem ter, eu diria que não é nenhuma coisa tipo de confiança, mas só tipo de tentar entender como vai ser essa negociação e se eu realmente estou de acordo com tudo isso. É só alguma coisa que eu me sinto desconfortável, não por uma questão de não confiar no Chico, mas uma questão de entender mesmo como vai ser o raciocínio dele para isso tudo. Só isso. Tá certo. Eu entendo o que o Marcelo disse, mas é um prazer ouvir a opinião de todos vocês aqui. E Felipe, fique à vontade. Você vai à minha sala quando você... Imagino que você vá quando você quer. Você já foi à minha sala um monte de vezes, continue indo. É um prazer. Eu acho interessante ouvir as opiniões aqui. De fato, isso contribui um pouco... Isso contribui para a negociação, né? Eu acho que a nossa proposta pode ser essa. Nós temos a disposição de acatar a proposta da elétrica ou alguma proposta intermediária que surja da negociação das 4 unidades, com o propósito de fazer uma proposta... Desculpa, Nancy, eu sei que você é contra isso e eu acho... É muito raro ficar... A Nancy falar alguma coisa e eu não concordar instantaneamente. Mas eu estou apostando no fato de que o universo vai ser grande o suficiente, e posso depois ter que engolir minhas palavras, mas eu estou apostando que o universo vai ser grande o suficiente para que mesmo com as deficiências do Enem, a gente tenha uma seleção boa a conferir no futuro. Depois você pode me dizer assim, bem que eu te avisei. Mas... a história do muito botãozinho, né? Nós de fato mexemos aqui em coisas demais. A proposta é uma proposta que tem um monte de sub-itenzinhos e que mereceria uma análise particular antes de serem implantados todos ao mesmo tempo. Nesse aspecto eu concordo com você. Mas eu acho que nesse caso vale a pena apostarmos um pouquinho nisso. Então a ideia é apoiarmos a proposta da elétrica, aceitando uma negociação com as unidades para que saia uma proposta conjunta das 4 unidades e outras que porventura possam apoiar, para que a gente tenha um pouco mais de peso na votação que a gente terá no consulta. Ainda assim eu não sou otimista, mas eu acho que essa é a maneira de termos mais chance de aprovar alguma coisa. Pode ser assim, gente? Põe isso em votação, essa é a ideia? Ok. Então, os favoráveis a essa proposta permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? 2 abstenções. Ok. Há também uma proposta do Paulo, que é uma proposta de um texto, uma manifestação sobre o processo todo de discussão, né, Paulo? E essa proposta vai na linha defendida pelo Eduardo, que infelizmente não está mais aqui,
que é de que se tivéssemos mais tempo, se as unidades tivessem mais tempo para umas verem as propostas das outras, e para que houvesse uma negociação, não no Consul, que é sempre mais difícil, mas se a gente pudesse ter uma reunião de diretores, aí negociar, fazer um passo, depois fazer outro, talvez fosse mais fácil encontrar uma proposta que tivesse uma adesão maior. Então, o texto que o Paulo sugere, que é uma manifestação acerca desse calendário apertado, é o seguinte: infelizmente, devido ao calendário demasiadamente curto, acreditamos que o grupo de trabalho pôde apenas fazer uma avaliação superficial das numerosas sugestões apresentadas pelas unidades da Unicamp. Isso se vê no documento final, que basicamente se limitou a elencar as propostas apresentadas sem uma análise de mérito. Desta forma, a etapa fundamental de buscar a opinião da comunidade de toda a universidade se viu bastante limitada, prejudicando o debate necessário para a tomada de posição tão importante para a nossa instituição. Se vocês não forem contrários, eu pretendo fazer uma manifestação nesse sentido no Consul, né, que é basicamente dizer que o calendário foi excessivamente curto e faltou esse tempo para que a comunidade pudesse discutir as propostas que vieram das unidades, né, até que a gente chegasse a eventualmente uma proposta mais embasada ou com um apoio maior da universidade inteira. Posso apresentar isso? Ok. Michael. Tem uma pequena sugestão, se o Paulo não só não começa com infelizmente, é só tirar isso. Tá? Como é que fica Perfeito. Acho que o Paulo... Isso é fácil, né, Paulo? Ok. Como é que fica no início sem infelizmente? Devido ao calendário demasiadamente curto, acreditamos. Então, está perfeito. Muito bem, senhores. Foi um prazer discutir com vocês sobre esse assunto nos muitos meses, né? Eu lembro que a gente começou a discutir isso no começo do ano, que fizemos aqui algumas palestras, a Eudete fez uma, outras pessoas fizeram outra. E espero que na terça-feira a gente tenha um fim interessante para essa discussão toda. Vamos ver, vai dar.